Por que que tem tanta coisa ruim acontecendo no nosso planeta nos últimos tempos? Por quê? Porque a gente está vivendo uma era apocalíptica. O que é uma era apocalíptica? Essa é a pergunta de milhões. Segundo os nossos estudos, né, o que eu e tu a gente vem estudando, a gente vem entendendo a relação dessa era apocalíptica que é tanto falado pela internet, no YouTube tem vários vídeos falando, com a relação dela com o desalinho dos quatro elementos, né? Então a era apocalíptica seria um movimento que a gente vê no coletivo, que ele revela, né? A origem da palavra apocalipse é revelação ou descoberta. Então é como se a gente, a partir do coletivo, começasse a perceber o que a nossa sociedade está perdendo em desconexão, né? Então, tipo, o que a desconexão com o elemento fogo causa, que é a desconexão com o elemento terra, o elemento ar e o elemento água. Então, os quatro cavaleiros do Apocalipse, eles seriam esse aglomerado de desalinhos, de falta de compreensão, falta de justiça, falta de amor, falta da gente entrar em contato com o nosso potencial, né? No mundo onde a gente vê que o poder, né? Aquela síndrome até a síndrome do falso poder, né? Que são pessoas que por terem um cargo um pouco mais com uma hierarquia das outras pessoas, elas se sentem com o poder de manipular, de humilhar as pessoas, né? Se colocam numa posição superior pelo esse simples cargo que foi dado a elas por, às vezes, mérito, às vezes por ser filho de um deputado, filho de alguém que já tem algum poder. Então, a era apocalíptica é essas revelações, é o momento de start para quem busca, né, estar alinhado com valores espirituais, conseguir identificar esses desalinhos e conseguir, a partir da sua individuação, perceber no coletivo essas massas em distorções acontecendo e não compactuar com isso, né? Usando o nível de consciência da dignidade, é um momento onde a gente se indigna com esses acontecimentos, né? Porque isso fere algo dentro de nós que busca por um alinhamento melhor, sabe? Então, para nós, né, que estudamos isso, né? Se falo de nós, eu e tu, né? Essa era apocalíptica, ela é esse momento onde a luz, né? Porque sempre em momentos de trevas, a mesma quantidade de trevas que a gente tem, a luz ela é tão grande quanto. Então é um momento onde a luz ela está revelando esses acontecimentos para a gente ter noção e consciência disso acontecendo. Então, o que seriam os quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Seria a guerra, e aonde que a gente vê a guerra no coletivo, né? As guerras que estão acontecendo na faixa de Gaza, na Ucrânia, as guerras elas também no trânsito, a impaciência das pessoas no trânsito, né? Onde às vezes as pessoas competem no trânsito, né? Para ver quem chega primeiro nos semáforos, né? Eu gosto de brincar porque eu dirijo bastante, né? Durante o dia parece que as pessoas elas querem competir até para ver quem vai chegar primeiro no sinal que está fechado. Entende? Então, tipo, se a gente for parar para refletir, em quais momentos a gente também contribui, né? Porque a era apocalíptica ela serve para a gente também ter uma noção de que qual é o nosso papel dentro disso, né? A guerra é o desalinho do elemento fogo, né? Sim. E isso também vai se refletir trazendo para o nosso mundo interno, para nossa realidade interna, uma ansiedade, um sentimento de raiva exacerbado, um copo que quebra dentro de casa, que já vira um pandemônio, que já vira uma briga, pequenas divergências que viram grandes discussões. Então, essa guerra que a gente vê nesse mundo externo nada mais é do que reflexo dessa guerra interna que a gente vive, né? Das nossas contradições, de eu queria fazer uma coisa, mas eu
não sigo a minha essência, aí eu entro naquela guerra de minha alma pede para ir para um lado, mas as minhas crenças e as minhas ações e os meus padrões, eles vão para outro lado, e aí gera aquela tensão, né? Então, esse cavaleiro não é de fato alguém em cima de um cavalo com uma tocha na mão, você leva, mas sim essa é como se a gente vai vibrando nessa frequência e aí aquilo vai tomando uma proporção dentro de nós, daí na nossa casa, daí no nosso trabalho, daí na nossa cidade, e aquilo se torna o cavaleiro. Pro macro, né? É tipo, é pequenas coisas que eles no fundo criam grandes impactos a nível de coletivo, né? É que nem na Sabrina, mano, quando ela tem que jurar lealdade ao mal, ela tem que cometer pequenos deslizes para demonstrar pro Senhor das Trevas ali, né, na história, Sim. que ela compactua com o que ele quer. Então ela começa roubando um chocolatinho, o depois no fim ele já quer que ela taque fogo no colégio, entendeu? Sim. E tipo, tu realmente vai servir ao mal, então tu vai ter que demonstrar que tu realmente é capaz de fazer o mal. Total. E na série é interessante porque o do fogo na escola, ela se rende àquilo, só que ela não precisa nem fazer pra provar pra ele. Só do fato dela se abrir pra fazer aquilo, e é o que a gente estuda sobre quando se abrem os portais, né? Tipo, por exemplo, que nem aquela moça que matou os pais. No momento que ela fez aquilo, ela abriu uma porta desse tipo de realidade começar a acontecer com mais frequência no nosso planeta, assim, né? Exatamente, bom isso. Então eu acho que a ideia é a gente trazer isso mais para um dado de realidade, né? A gente começar a sair um pouco da questão dogmática de religião e trazer o que é esse aspecto do apocalipse no nosso dia a dia pra gente realmente, tipo, identificar, né? Até porque senão fica tipo assim, nossa, Deus está falando que vai vir o apocalipse, aquilo vai vir e vai nos destruir, como se a gente não tivesse participação e autorresponsabilidade em fazer com que isso cresça ou fazer com que isso seja transmutado, sabe? Como se fosse tipo uma sentença e não um resultado das consequências efeito, né? de tantas eras que a gente veio usando o elemento fogo de uma forma completamente distorcida, porque guerra não é novidade. Desde que o mundo é mundo ali, que a gente tem registro da história, existe guerra, existe abuso, existe violação. Então, talvez se isso fosse aprendido lá atrás, há 2000 anos atrás, ou há mais de 2000 anos, porque a vida não começou só depois que Cristo nasceu, a gente não tivesse que tá tendo hoje lidando, que a gente não tivesse que lidar hoje com tamanha proporção que tá esses acontecimentos, que é o que acaba gerando muita ansiedade para as pessoas ficam muito ansiosas, meu Deus, o que vai acontecer, como é que eu vou botar filho no mundo, e aí vai aumentando a energia do desespero, e aí, querendo ou não, é essa própria energia do desespero que contribui para que isso tudo permaneça acontecendo, porque se tem desespero, não tem consciência. Exatamente. O próximo cavaleiro do Apocalipse é a fome, né? Então a fome a gente entende muito da questão da terra, né? Que é o que nutre o nosso corpo, né? Então a fome, ela é o aspecto dessa desigualdade social que a gente tem. Um país onde tem pessoas que desenvolvem uma das maiores doenças que está acontecendo hoje, que é a obesidade, gente, isso é muito sério. Existe também pessoas que morrem pela fome. Então a gente consegue ver nitidamente, tipo, algo que se criando uma doença, né? E algo também fazendo com que as pessoas não tenham, às vezes, o básico. E quando a gente fala de fome, gente, não é passar fome, não é tipo, fiquei o dia todo sem comer. Quando entra na estatística de fome, é quando a pessoa, às vezes, não tem uma alimentação, às vezes, durante uma semana. Então é tipo algo muito absurdo. Não é tu ficar de jejum 7 horas e
eu sei o que é passar fome. Não, é um bagulho realmente que as pessoas não vê saída de como nutrir o corpo delas, né? Então a gente consegue ver essa desigualdade, onde também tem a doença, que muitas vezes a pessoa, por esse vazio também, Fome né? do quê, né? Fome do quê, exatamente, desse vazio existencial que a pessoa tem, muitas vezes por traumas, muitas vezes por ter crescido em uma família totalmente distorcida, de achar que também por essa falta, que também trouxe, né, amor? Porque nunca é sempre geracional, né? Os traumas e as coisas que a gente tem. Sim. Ter esse vazio existencial, e a única forma dela conseguir preencher, né, que em partes não preenche, é colocando sempre mais comida para dentro, para saciar algo que é insaciável, que é esse vazio existencial. E a gente vê esse desalinho do elemento terra, né? Então tem ali o extremo da pessoa que não come, né? O extremo da pessoa que passa fome, o extremo da pessoa que come compulsivamente. Só que a gente também tem que refletir, que eu acho que também acaba sendo o público, né, das pessoas que se conectam com a gente, é também a qualidade dessa terra, né? Também. Então a gente vê Vai entrar na peste também. o agrotóxico. Exatamente. Já consegue ver, graças a Deus, porque é uma coisa que eu nunca entrou na minha cabeça, como que as comidas que são vendidas no mercado podem mentir nos rótulos. Eu não entendo como que deixam isso acontecer. Mas agora a gente já tem o alto em gordura, alto em açúcar. Eu adoro. Isso também é revelação, né? Tipo, também é um manifesto do Apocalipse, né? Tipo, revelar o que realmente tem dentro daquilo. Né? Então, tipo, as empresas são obrigadas a colocar isso agora, pra revelar o que estão fazendo de verdade, sabe? Total. Pra gente ter a escolha de querer ou não comprar aquilo. Total. E aí a gente perceber a qualidade, então, daquilo que a gente consome de alimento, é a gente tá contribuindo para que se transmute tudo isso toda essa distorção desse cavaleiro, né? Dessa distorção do elemento terra. Porque se a gente consome comidas que não são boas, por exemplo, eu não posso comer alimentos que tenham glúten, eu não posso comer alimentos com muita gordura, com muito açúcar, porque inflama meu corpo. Então, a comida que eu tô ingerindo, ela vai fazer também com que o elemento fogo se altere no meu corpo. E aí eu vou ficar mais ansiosa, o meu intestino não vai funcionar direito. Se eu tô mais ansiosa, eu sou muito mais propensa a perder a paciência com uma pessoa ou a entrar em distorções porque o meu corpo tá reagindo de uma forma não legal. Então tudo isso vai se conectando, né? Porque é isso, é prático, é no dia a dia, são nas pequenas coisas que a gente consegue ir tomando responsabilidade da nossa parte nisso tudo, né? O outro cavaleiro do Apocalipse daí é a peste, né? Acabamos de passar por uma Covid, dengues, AIDS, todas as pestes que se manifestam no nosso planeta por uma questão de poluição também, que isso tem muito a ver da nossa incapacidade de criar um sistema onde tudo que a gente consome de lixo, ele é realmente tipo reciclado, cuidado de uma forma legal, né? Tipo, a gente vê as coisas sendo jogadas no mar, nos rios, a nossa qualidade de água mesmo, a gente não conseguindo tomar mais água da torneira, porque tipo aqui em casa é cloro que tem, a quantidade de pessoas com virose que estão tendo, exatamente. porque o que acontece? Daí os elementos, eles começam é como se eles começam a se debater e começa a dar problema. Então, nunca é um só. A disfunção do elemento fogo aquece as águas, fazendo com que todos os bactérias e micróbios que tem ali, eles vão crescendo e aí tá todo mundo com virose. Exatamente. Um exemplo. Exato. Acho que... Tipo, a dengue nasce assim, né? Tipo, água parada, aí muito sol,
aí seca, sol, seca, ali se prolifera o bicho, né? Tipo, isso é propício, então, tipo, é muito bizarro pensar que a nossa sociedade, por uma questão de, às vezes, falta de higiene, gente, a gente se deixa se levar por uns bagulhos que é um absurdo, sabe? Então essas revelações, elas aparecem para também a gente perceber o quanto que, em partes, estamos sendo manipulados na questão de, tipo, precisarmos de vacinas e mundaréu de remédios para doenças que são criadas por nós e por uma indústria que também quer nos manipular, né? Então eu acho que essas coisas aparecem para a gente perceber que o quanto que um cuidado muitas vezes e um desenvolvimento de um estilo de vida mais natural nos precavém, nos coloca num estado de prevenção, do que a gente se colocar numa posição de esperar as coisas acontecerem para tomar as rédeas da nossa vida, né? Então, Que normalmente também não é o caso, né? As pessoas esperam o também, Salvador. também. Que daí às vezes aí coloca a culpa nos outros, né? Tipo, a minha vida tá assim por conta de fulano ou ciclano. Eu não sei fazer tal coisa por conta de não sei quem, de não sei quem. Daí a apontação de dedo, ela começa também a se manifestar nas realidades, né? Isso me fez pensar como muita coisa seria resolvida se a gente tivesse mais cuidado, né? Total. Tipo, o cuidado de não deixar a água parada, o cuidado de, sei lá, limpar a caixa d'água, o cuidado de não deixar as coisas sujas, o cuidado de comer um alimento mais natural, o cuidado de não agredir as outras pessoas. E outra coisa, gente, o quanto que às vezes, eu não sei se vocês percebem isso, o quanto que deixar louça suja, por exemplo, a gente tem o costume de, antes de dormir, deixar o máximo de coisas organizadas pra gente dormir tranquilo e no outro dia acordar com a vida em ordem, né? Isso aprendi muito com o amor quando a gente começou a se relacionar. E estudando, gente, vocês não têm noção o quanto que deixar uma louça suja de um dia para o outro atrai obsessores. Porque eles precisam de alimentação, mesmo que seja uma alimentação energética, material. Então são momentos onde a energia da nossa casa, ela se propicia a se adensar. Então percebam o quanto que uma casa em desordem, desorganizada, influencia no campo emocional de vocês e isso deixa com que vocês fiquem propícios a irritações exacerbadas, aquele pavio curto. Como é que é aquela palavra que usa que tá curto? É pavio curto? É, pavio de... Essas coisas, elas se manifestam também para denunciar essas coisas. Então, a denúncia da era Apocalipse, ela é no dia a dia. Não é essa questão da gente procurar só em coisas extremas essas manifestações, sabe? O quarto cavaleiro do Apocalipse é a morte, né? O que entendemos por morte, né? Óbvio que a morte, necessariamente dito, a gente morrer quando a gente desencarna, mas também a desconexão, a nossa morte no sentido de falta de ética uns com os outros, a morte daquilo que dura, né? Valores espirituais, o respeito, o amor, a compreensão, quando a gente se relaciona com as pessoas. Então a morte, ela abraça tudo aquilo que nos coloca num estado de involução, né? Aquilo que não contribui para a nossa evolução espiritual. Então a morte, ela se manifesta nesses aspectos da vida, né? Quando a gente não tem, às vezes, a gente procura ter uma profissão por causa de dinheiro, a gente procura amizades por interesse, porque aquilo vai me propiciar um emprego, porque essa amizade me favorece ter, sei lá, entrada de graça em alguns eventos. Então essa morte no sentido da gente parar de criar conexões e vínculos por amor, por respeito, por uns agregar na vida dos outros de uma forma legal e fluida, sabe? Então a morte, ela abraça tudo isso. É a desconexão com a sensibilidade, né? Então, tipo, eu não sinto o quanto o meu corpo
o meu sistema nervoso se altera e se desregula quando eu vou todo dia para aquele trabalho que não me faz bem. Eu não percebo o quanto o meu corpo se fecha quando aquele parceiro vem se aproximar, sendo que é um parceiro que eu não gosto, que eu tô porque a gente tem casa e carro, e aí na hora de separar vai cada um ter que mudar a qualidade de vida, e aí eu me desconecto de como eu me sinto desconfortável e com a barriga inchada depois de comer um monte de gordura e açúcar, e aí a gente vai se anestesiando, se distraindo, e aí a gente não tá numa pulsão de vida, né? Porque a vida é aquele fluxo daquilo que nos preenche, daquilo que nos realiza, daquilo que nos faz bem, né? Exatamente, a vida ela é a bondade, a generosidade, aquilo que te dá um impulso de estar bem, sabe? Aquilo que faz com que tu haja de acordo com a tua ética interna. E eu acho que é interessante trazer a quinta essência, né? O quinto elemento que a gente tem: fogo, terra Fogo, terra, água e ar. e ar. A harmonia dos 4 elementos, eles formam o éter. Exato. 5 dedos na mão, 5 elementos. Já viu aquele filme O Quinto Elemento? Aquele filme é bom. E o quinto cavaleiro do Apocalipse. E o quinto cavaleiro do Apocalipse, que vem num resgate, né? Quando a gente tá em desarmonia, obviamente o cosmos, assim, é o pai, né? O pai e a mãe, obviamente, né? A gente tem que começar a expandir o nosso conhecimento e as nossas reflexões sobre a criação, né? Nada se cria sem o masculino, sem o feminino, né? Nada existe sem. Não tem aquela ideia vaga de as coisas só nascem do masculino, sabe? De onde o feminino ele tem que ser puro e tudo mais. Ele é a pureza, só que ele é uma pureza que gesta, que nutre, que traz vida, né? Então a gente tem a ideia Sim, de a que... virgindade é a pureza, não aquela virgindade puritana, né? Do tipo. E vendida e mentida, né? Que tipo, quem que nasce de virgem? Ninguém, né, gente? Se não tem o feminino, ninguém nasce. Então essa historinha que foi nos contada e nos vendida já não cabe mais nos dias de hoje, sabe? A gente precisa questionar essas coisas e realmente pensar, realmente nasce algo sem pai e mãe? Não, não nasce. Não tem como ter, não existe isso. Deus não conceberia algo em que excluiria A própria lei universal, né? Não, que isso, tudo isso existe. Para exato. que a criação aconteça, precisa de um princípio feminino e de um princípio masculino. E isso então... exclui todos, porque no momento que tu não nasce disso, tu já não se sente pertencente a isso, entendeu? Sim. Se esse é o caminho, então tu já não nasceu do caminho. Entende? Tu teria que nascer também de uma virgindade. E ninguém nasce de uma virgindade. Entende? Então, o quinto cavaleiro do Apocalipse que nasce dessa harmonia é o arrependimento. Né? O que é o arrependimento? Né? É a gente olhar tudo isso que a gente falou, se perceber, né? Qual parcela que cabe a mim, né? Qual parceria que eu estou fazendo diante dessas realidades e realmente se arrepender no sentido de começar a criar responsabilidade pelas escolhas, né? A responsabilidade pelas tuas escolhas, o respeito pelas escolhas do outro, né? Quando a gente fala de respeito, não quer dizer concordar, né? Tu pode respeitar a escolha do outro, mas totalmente discordar daquilo que ele escolhe. Seguir teu próprio caminho, né? E seguir exatamente teu próprio caminho com essa responsabilidade. Então, nesses momentos, apesar de serem caóticos e tudo isso que a gente falou, também são grandes momentos para a gente refletir sobre tudo e trazer esse senso de responsabilidade, né? A partir de agora, dessa consciência que eu tenho, eu vou começar a me responsabilizar e direcionar minha vida para aquilo que eu acredito. Porque é aquela coisa que a gente repete muito, que o nosso externo, ele vai ter
o reflexo do nosso mundo interno. E por mais que tudo isso esteja acontecendo, e sim, a gente vai sofrer os impactos disso, cada pessoa vai perceber os impactos em níveis e proporções muito diferentes. Porque se tu é uma pessoa que tu cultiva no teu campo energético, e o nosso campo energético é magnético, coisas completamente distorcidas, o que tu vai entrar em contato do mundo externo vai ser cada vez mais distorcida. Então, no momento que tu consegue olhar para esse arrependimento, para essa responsabilização, tu vai transmutando o teu campo energético, logo o que tu vai magnetizar vai ser diferente, né? Então é um momento também da gente clarear as coisas que estão no escuro, pra gente ter mais, a partir dessa clareza, a gente ter força para compreender o nosso caminho, para seguir o nosso caminho, independente de quem vai seguir com a gente. Então, é um momento muito impulsionador também, é um momento que consegue dar saltos de desenvolvimento, saltos de consciência, saltos vibracionais muito grandes se a gente estiver atento e comprometido, porque esse momento apocalíptico ele está muito conectado à ascensão, à nossa ascensão como ser humano, à nossa ascensão como planeta. Só que é um momento de separar o joio do trigo, então isso precisa ser revelado, a gente precisa chegar num ápice para que a gente consiga ir para um caminho de luz, não mais carregando certas coisas dentro da nossa mochilinha, porque são pesadas. Então é olhar para todo o peso e conseguir fazer essa grande limpeza, né? Então é como se nosso planeta estivesse passando por uma grande faxina, né? E a nossa função como terapeutas é justamente trazer consciência para vocês se identificarem aonde vocês estão, porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente conhece, a gente só consegue ir de um ponto ao outro quando a gente sabe aonde a gente está. Então, de trazer a consciência do que tá em desalinho na tua vida, do que tá mais fluido, e a partir disso trazer clareza, trazer força para conseguir sair dos emaranhados, sair dos ambientes que não são um solo fértil e seguir o teu caminho. E seguir esse caminho alinhado com o teu espírito, alinhado com aquilo que a função que tu veio cumprir nessa terra, né? Porque cada um é um grande quebra-cabeça, cada um é uma pecinha do grande quebra-cabeça para que a gente consiga atravessar esse momento, não para que esse momento só nos atravesse e a gente morra na praia, né? Mais informações sobre o nosso trabalho, a gente deixa as informações aqui na descrição do vídeo, e tem o nosso Instagram, onde a gente tá ali mais presente no dia a dia, nos stories, e trazendo algumas pílulazinhas de consciência para vocês.